ponto importante. A gente vai explodir tua mente agora. Então, os 5 pilares para deixar um negócio valioso são esses. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou o Robson Marques. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Robson. Um prazer enorme ter o Robson aqui com a gente, que já foi no CC aí, nos nossos comandantes de alto impacto, palestrar, entregar conteúdo, falar um pouquinho sobre a empresa dele, falar um pouquinho sobre a vida dele. E agora a gente trouxe para o nosso público, né, Marcelo? Para o pessoal que escuta o podcast Empresa Autogerenciável. E a gente trouxe esse cara fantástico, que é o Robson. Vou apresentar ele, se você me permite. Então, hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Todos são especiais, mas que é o Robson Marques, empreendedor, fundador da 12 e da Rocket City. Rocket City. Especialistas em estratégias e negócios com foco em crescimento na internet. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, recentemente o Robson, ele passou por um processo de venda de uma das suas empresas. E para esse processo ele teve que lidar com algumas etapas, entre elas saber exatamente o valuation, o valor da sua empresa. E ele está aqui para falar um pouco para a gente como foi essa experiência de traçar um valuation para a empresa, de construir esse valor da empresa, como que foi esses processos. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho com o Robson. Marcelo, conta um pouquinho como é que você conheceu ele, como é que ele entrou na nossa rede de networking, como é que ele veio parar aqui. Legal, então vamos lá. Desde 2013, eu participo de grupos, né? Na época, a gente chamava os grupos de Mastermind, mas parece que não pode mais usar esse nome, porque o Instituto Napoleão Hill tem o direito da marca Mastermind, então você não pode mais chamar os grupos de Mastermind. O que é o Mastermind? Tá? É um conceito que tem dentro de um dos livros do Napoleão Hill, que chama mente mestra. E a ideia do mente mestra é quando duas ou mais mentes estão reunidas, a soma é maior do que a soma em si, né? Ou seja, você põe a inteligência universal para funcionar e, com isso, os negócios se amplificam. Então, eu participo desses grupos e paga caro para participar desses grupos, né? Bem caro. Então, eu participo desde 2013 e o Robson Marques entrou em um desses grupos. E aí, lá no grupo, a gente faz apresentações. Pessoas que estão vivendo no campo de batalha, apresentando o resultado real, vai lá e mostra o que está fazendo e qual o resultado que está apresentando. E uma das palestras escolhidas foi a do Robson. O Robson ele vendeu a empresa dele num valuation de... Pode falar o valor do valuation? Pode, o valor O valuation foi público, enfim, num valuation de 150 milhões. Antes de ele vender isso, ele contou para a gente o que ele aprendeu nessa trajetória. E eu achei muito interessante trazer ele, porque a gente está ali no dia a dia do campo de batalha, principalmente aquele empresário que está no operacional, ele não consegue enxergar o que tem para frente. E aquele empresário que já saiu do operacional, que a empresa já cresceu, que já ganhou porte, ele não consegue enxergar também o que tem para frente, Sim. Talvez por falta de conhecimento, né? Então, quando ele apresentou para mim, eu falei, cara, eu preciso apresentar isso para os meus mentorados lá no Conselho Comandante de Alto Impacto. E eu acho que mais pessoas no mundo, mais empresários no mundo precisam saber um pouco disso, até para ter uma visão de futuro do que é possível com o negócio. Tem aquele lance que o Flávio Augusto fala, sabe? Todas as empresas têm 3 destinos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai falir, ou ela vai ser herdada. Em algum momento, o empresário vai ter que lidar com essas questões. Então, eu acho importante a gente pensar nisso. Então, vou deixar o Robson se apresentar e depois a gente vai fazer as perguntas. Teve algumas coisas que ele falou que eu queria trazer aqui também, para a gente esclarecer para quem está ouvindo. Caneta e papel na mão. Exatamente. Anota. A gente vai explodir tua mente agora, vai abrir tua mente para novas possibilidades. Então, caneta e papel na mão para você anotar, beleza? Show de bola, Marcelo. Robson, se apresenta para a gente, por favor. Eu acho que vocês já apresentaram muito bem. Agora queremos ouvir a tua versão. Não tem muito o que complementar aí, mas, enfim, eu sou paulistano, 44 anos, tenho 2 filhos e uma família linda que são a coisa mais importante que... O empreendimento mais importante que eu já construí nesse mundo. Depois disso, vem os negócios, né? E é isso aí. Eu fui morar em Santa Catarina em 2010, querendo fugir um pouco aqui da loucura de São Paulo.
E quando eu fui para lá, eu coloquei uma meta para mim. Eu queria morar naquele lugar e queria fazer as coisas darem certo lá, Naquele lugar. sem precisar depender de São Paulo, porque a gente sabe que muitas vezes, como São Paulo tem esse centro de negócios, de empresas, de escritórios, muitas vezes as pessoas acabam vindo empreender aqui porque tem mais acesso, né? Mas eu não queria isso. Eu queria estar lá no interior de Santa Catarina, lá longe de tudo, 3 horas e meia do aeroporto mais próximo. Caramba. O que dificultou bastante a construção, mas eu queria que desse certo lá. E ali eu comecei as tentativas, né, de conseguir construir esse negócio. E entre 2010 e 2012, trabalhando como programador, então, enfim, eu tenho muitas coisas na minha trajetória profissional, né? Mas eu acredito que as que eu carrego como maiores habilidades são marketing, eu sou formado em publicidade e propaganda, e programação, porque antes de ser formado em publicidade e propaganda, eu fiz o técnico em processamento de dados, comecei a programar com 11 anos e depois com 15 comecei a levar a sério. E em 2008, na verdade, resolvi voltar para a programação, porque eu enxergava a tecnologia como um caminho para empreender, como um dos caminhos para empreender. E entre 2010 e 2012, eu trabalhei como programador, junto com mais 2 outros programadores, que são o Cleiton e o Diego, que em 2017 acabaram virando os meus sócios. Então, aquele foi um ponto de contato importante para o começo da jornada. Na né? trajetória. Na trajetória, porque encontrar bons sócios não é fácil. É verdade. Provavelmente é o primeiro desafio que a gente já fez aqui uns podcasts falando sobre sociedade. Sim. Enfim, é sempre um drama para o dono da pequena e média empresa esse negócio da sociedade. Eu acredito que é um dos pontos que mais interfere no sucesso da empresa. Porque todos os outros são muito... você consegue contornar. Né? Se você está lidando com os colaboradores, você consegue desenvolver ou colocar outra pessoa para cumprir o mesmo papel. Se você está lidando com estratégia, você consegue mudar a estratégia, o produto, você consegue mudar o produto. Agora, o sócio é uma peça-chave ali da construção. Né? Então, se você não encontra um bom sócio, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na jornada. E se associar com o sócio errado também, né? É bastante complicado. A gente tem alguns podcasts falando sobre sócio, alguns podcasts falando um pouco sobre a parte societária mais no quesito jurídico. Então, você, comandante, que está escutando a gente, quer entender um pouco mais sobre sociedade, dá uma olhada na nossa lista de podcast, que tem alguns aí que vão fazer bastante sentido. Assim como sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né, falar um pouquinho de valuation, falar um pouquinho desse cenário que as empresas podem prestar um pouco mais de atenção. A gente também tem podcast sobre isso. Gravamos um com o Bruno de Oliveira, do E-Commerce na Prática, que também contou um pouquinho como foi o processo dele de venda, né, que ele vendeu a empresa dele na época lá para a Nuvem Shopping. Então, tem outros podcasts falando sobre isso. Mas, Robson, conta para a gente um pouquinho, para a gente começar, né? Explica para os comandantes que estão escutando a gente um pouquinho o que exatamente é o valuation e por que ele é tão importante num processo de aquisição ou venda de uma empresa. Legal. O teu negócio, ele é um patrimônio, né? Ele é um ativo e ele tem um valor por si só. Na verdade, ele é um conjunto de ativos, né? Ele não é um ativo, ele é um conjunto de ativos. E aquilo tem um valor. Que alguém pode querer comprar. Mas assim como tudo no mundo, precificação é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, não é simples, né? E precificar uma coisa que, por si só, já é complexa, tanto na construção quanto na manutenção daquilo ou no próprio crescimento, é um desafio. E o valuation é uma forma de você ter alguns mecanismos para conseguir definir o valor de um negócio, né? E varia um monte, né? Mas porque tem muitas coisas intangíveis nesse negócio do valuation, porque assim quanto vale para quem está vendendo e quanto vale para quem está comprando. Exato. Se existir uma diferença entre o quanto vale para quem está vendendo e o quanto vale para quem está comprando, aí existe uma oportunidade de negócio. Para falar de um jeito mais simples para o comandante entender, imagina que você pensa assim, eu por R$1 milhão eu venderia a minha empresa. Então, isso é quanto vale para você. Mas, às vezes, a tua empresa, na mão de outra pessoa, faria R$5 milhões. E aí o cara fala, na minha mão essa empresa valeria R$5 milhões. Então, você tem espaço para uma negociação. Aí você vai ter um monte de intangível que pode levar o valor dessa empresa de 1 até 5 milhões. É sobre isso, né, que provavelmente você esteja interessado. Porque eles vão falar assim, faz fluxo de caixa descontado. Não é só isso.
que essa empresa vale na mão dessa outra pessoa também, né? Qual que é o interesse? Exato. O que ela quer acessar? O que ela quer conquistar com isso? Tudo isso interfere. E, como eu disse, tudo isso é intangível. Exato. Mas tem as coisas, eu sempre falo, né? Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, né? É igual, eu gosto de falar assim, Robson, eu não controlo se eu vou vender 3 milhões no mês, mas eu controlo se eu vou ligar para 10 mil pessoas, eu controlo se eu vou usar um script muito bom, eu controlo se eu vou marcar 15 reuniões e vou chegar nas 15 reuniões na hora, eu controlo se eu vou mandar 20 propostas no prazo certo, escrito da maneira correta para ficar irresistível. Tudo isso eu controlo, e ao controlar tudo isso, eu aumento as minhas possibilidades de fazer a venda e atingir a meta do mês. Faz sentido? Pensando desse jeito, eu lembro, Robson, aqui que você falou algumas coisas de qual que é o mindset ou a mentalidade, o modelo mental que um dono de pequena e média empresa usa no dia a dia, e não tem nada de errado com isso, é um jeito de olhar para o negócio. Eu até hoje sempre olhei para o meu negócio dessa maneira, tá? E qual que é a mentalidade de quem quer ir para valuation, fazer equity, vender empresa, qual que é a mentalidade que ele precisa. E eu me lembro que você falou das máquinas, eu me lembro que você falou das coisas que você achava que tinha, mas na hora que chega alguém para comprar, você percebeu que não tinha. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, qual que é a mentalidade de um e a mentalidade do outro, né? Isso é importante, a mentalidade é diferente, não tem certo, não tem errado, é um jeito diferente de pensar. E eu me lembro que você falou das máquinas, né? Então, o que a empresa, independente do modelo mental, ela precisa ter como máquina para poder fazer geração de valor, porque é por isso que que as pessoas vão se interessar em comprar. Conta um pouquinho para a gente. Legal. O que você achava que tinha e o que você achava que e o que você viu que na verdade você não tinha. Boa. Eu acho que assim na tua fala tem muitas coisas super preciosas para o comandante prestar atenção e ficar de olho, porque todos eles fazem diferença na hora de falar de venda ou de investimento, né? A questão dos ativos e da complexidade dos ativos que você tem, quanto eles são intangíveis às vezes, eu acho que é um dos pontos que são importantes, como você falou, porque às vezes tem um comprador que está olhando para o teu resultado, para o teu faturamento, mas tem um outro comprador que está olhando só para a sua marca. Ele não quer nem saber quanto você está faturando ou quanto dinheiro você está fazendo, porque a tua marca é o que estrategicamente é importante e tem valor para ele. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, você ter clareza ou os clientes que você consegue acessar mais importante do que o que você fatura. A sua carteira é mais importante do que o que você fatura. E o relacionamento que você tem com eles. Às vezes, só isso é suficiente, ele não quer nem saber quanto você está vendendo para eles. Só o fato de você ter o relacionamento com eles e ter os clientes próximos é o que ele precisa. Às vezes, para vender outro produto. Né? Então, aquilo ali é um ativo valioso para ele. Eu acho que esse é um primeiro ponto. A questão da mentalidade, ela começa a ser importante em conjunto com isso, porque daí, além de você olhar para os ativos, você precisa começar a olhar para os ativos no longo prazo. Então, a questão da mentalidade que você falou, o principal é essa, né? Mentalidade de curto prazo ou mentalidade de longo prazo. A maioria dos empreendedores, e não está nem um pouco errado, porque, principalmente no começo, a gente precisa fazer o negócio dar certo, precisa fazer o negócio parar de pé. E a gente tem problemas. Tem que pagar boleto, né? Tem que pagar boleto. Os problemas, eles acontecem no dia. Eles não vão acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos. Então, às vezes, é difícil a gente se concentrar e lembrar que a gente precisa olhar para o longo prazo. Mas a mentalidade de você pensar na construção de um negócio de valor, de um negócio valioso, ou de simplesmente estar olhando para faturamento e resultado, é a diferença entre mentalidade de curto prazo e mentalidade de longo prazo. Mas se você está pensando em vender a empresa ou pensando em receber um investimento, você precisa olhar para o longo prazo. Porque o investidor, ele vai te comprar ou vai colocar dinheiro em você olhando não para o faturamento que você tem. Ele não compra olhando para o que você fez. É para aquilo que pode fazer. Ele compra olhando para aquilo que pode ser feito, né? Exatamente. E se você não tem uma mentalidade de longo prazo, o que pode ser feito? Não se sabe. Se não se sabe, não se paga por isso. Exatamente. Né? E você não constrói aquilo intencionalmente também, né? Você não está olhando para a construção de uma máquina que é capaz de replicar e multiplicar aquilo no longo prazo.
Você está olhando só para o resultado. Então, eu fiz a venda, tive um resultado extraordinário esse mês. Não, meu negócio é valioso. Só que ele não é. O teu resultado é muito bom, mas o teu negócio não tem valor. Que legal. Robson, você falou aqui, aí eu fico pensando, né? Então, por exemplo, eu não tenho estatísticas, mas se eu pudesse dar um chute, eu diria que 98% dos donos de pequenas e médias empresas, eles trabalham e ele tem duas preocupações. Duas, né? Então, são mais que duas, mas são duas preocupações que estão ali todo dia, né? Que é, ele tem que ter lucro e ele tem que gerar caixa, certo? Então, isso é uma preocupação. Então, ele vai fazer a gestão da empresa dele pensando em gerar lucro, pensando em gerar caixa. Lógico que ele tem outras preocupações, contratar as pessoas certas, montar os processos, olhar os indicadores, né? Entender quais são os canais que ele atrai cliente, porque se ele não entender tudo isso, ele não consegue ter lucro e gerar caixa. Mas, via de regra, eu em todos os meus negócios, sempre foi assim e continua assim, mesmo eu olhando para o equity agora. Tá? Mas continua assim. Cara, no final do mês eu tenho que dar lucro, porque o dono da pequena e média empresa, das duas, uma, ou ele vai no banco, põe alguma coisa dele como garantia para levantar um dinheiro que a gente chama isso de crédito, né? E, na verdade, não é crédito, né? É garantia, né? Ou ele põe o dele em jogo para poder levantar crédito e tocar a empresa, né? Ou ele gera esse dinheiro dentro da empresa, ou ele consegue dinheiro do investidor. No mundo das startups, muitas startups pegam dinheiro do investidor, não se preocupam muito com lucro e caixa. Isso hoje está sendo um problema, né? No atual momento, quando a gente grava esse podcast, no atual momento da economia, o investidor não investe em quem não tem resultado. Ano passado era uma loucura se investir em quem não tinha resultado. Esse ano o jogo virou... Esse ano o jogo virou. O que faz eu acreditar que você tem que ter os dois mundos. A empresa tem que ter lucro, tem que ter caixa, mas o fato de ela ter lucro e ter caixa, ela não pode abrir a mão de construir as máquinas. Aí eu queria que você explicasse o que são as máquinas. Legal. Quais são as máquinas que uma empresa tem que construir, e essas máquinas que ela constrói vai fazer com que ela tenha muito valor e vai ter alguém que queira comprar essa empresa porque fala, opa, você tem essa máquina? Tenho. Você tem essa máquina? Tenho. Você tem essa máquina? Tenho. Então, desmistifica para a gente, o que são essas máquinas? Legal. Basicamente, são os ativos que fazem parte do teu modelo de negócio. É o conjunto do teu modelo de negócio. Né? O teu modelo de negócio ele tem várias pontas. Como você atrai leads, por exemplo? Como os leads chegam até você? Tem que ter uma máquina... Você tem que ter uma máquina de leads. De atração de leads. Sim, isso vai ser uma coisa importante. Como é que você atrai ou faz a aquisição dos teus leads? Eu poderia dizer que uma máquina é um mecanismo, né? Qual é o meu mecanismo que, se eu repetir ele todo santo dia, exatamente, eu vou atrair novos possíveis clientes? Exatamente. Ele é replicável e ele é escalável. Então, o investidor olha, ele sabe que aquilo não só está dando resultado, mas como aquilo pode crescer. Aquilo pode levar o negócio para o próximo nível. Então, isso é uma máquina. Máquina de atração de clientes. Máquina de crescimento. A máquina de crescimento. A segunda é a máquina de vendas. Porque a partir do momento que esses leads chegam, eles têm que converter. Tem que converter. Máquina de vendas. A máquina de vendas. Você tem que ter uma máquina de sucesso. Porque se você não estiver entregando bem o teu produto, você não é valioso também. Você não tem valor se o teu produto não for bom. Eu tenho que vender, então eu tenho uma máquina de atração e uma máquina de venda. Uma vez que eu vendi, eu tenho que ter uma máquina de atender bem o cliente, que você está chamando aqui de máquina de sucesso do cliente, para manter esse cliente por mais tempo na base, é isso? Exatamente. Porque uma das formas de escalar um negócio, ou talvez a principal forma de escalar um negócio, é a retenção. Porque o público não é infinito. Você tem um número limitado de pessoas dentro do teu nicho ou do teu mercado que podem comprar de você. A partir do momento que você vender para todas elas, a única forma de continuar fazendo o teu negócio crescer dentro desse mercado é vendendo novamente para elas. Sim. Então, se você não tem uma boa máquina de retenção, e a máquina de sucesso do cliente é simplesmente uma máquina de retenção, você não é tão escalável assim, você não é tão valioso assim. Você perde valor por isso. Legal. Então, a máquina de sucesso do cliente é uma máquina importante. O que mais a gente tem de máquina? Hoje, né, se você perguntar para 10 empreendedores, 9 em cada 10 vai falar com o problema do time. Tem que ter uma máquina de contratação e formação de time. Máquina de talentos. Quarta máquina.
porque é o combustível do teu negócio. Então, supondo que a máquina de atração, conversão e sucesso são as máquinas que fazem o teu negócio funcionar, é o motor do teu negócio, o combustível, o que realmente toca essas máquinas, são as pessoas que estão ali por trás, né? Ali dentro estão os processos, você precisa ter uma máquina com as pessoas. E aí essa máquina inclui como você constrói a tua cultura, como você desenvolve os teus talentos, como você atrai mais pessoas e mais talentos para dentro do teu time, e como essas pessoas entregam no final, né? A capacidade técnica dessas pessoas. Então, você tem um bom time, mas não só isso, você tem uma capacidade de atrair novos talentos para o teu time, é uma das máquinas importantes. Legal. São quantas máquinas? A gente falou de 4. De 4. Eu colocaria mais uma, Qual pelo seria? menos, que é a máquina de governança. Que aí, como você define as políticas do teu negócio, como você garante os processos, como é a parte burocrática do teu negócio, é o que garante que o teu negócio é auditável no final. Legal. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui, porque governança é igual caviar, sabe? Sabe caviar? Nunca vi, nem Né? comi. Nunca vi, nem Comi, comi, só só ouço falar. Quando a gente fala de governança, para o dono de uma pequena e média empresa, ele ouve, ele acha bonito, mas no final do dia ele fala, o que é isso? Ô, Legal. Marcelo, eu Né? sinto que Eu teria uma definição, mas eu queria que você explicasse a definição. Eu sinto que as pessoas confundem algumas vezes governança corporativa com cultura organizacional, por serem termos de governança, cultura, e já falei com alguns clientes que não conseguem decifrar a diferença da cultura e a diferença de uma governança. Tá? Então, seria até interessante a gente falar um pouquinho sobre essa governança. Na minha definição, Robson, governança é um jeito de você proteger a empresa do próprio dono. Muito bom. Isso, para mim, é governança. Por que eu falo isso? Hoje eu fui fazer uma live, hoje não, ontem, segunda-feira, segunda. fui fazer uma live. E aí, uma mulher perguntou assim para mim, né, na live. Ela falou, pô, o que fazer quando você tenta falar com o teu marido e ele fala, a empresa é minha, eu faço do jeito que ele quer? Ela perguntou para mim. Aí eu peguei e respondi para ela assim, ó. Então, você fala para o seu marido o seguinte, tá? Que desde que, no final do mês, todos os boletos estejam pagos, desde que nas 2 férias, nas férias do meio do ano, nas férias do fim do ano, vocês viajem para o lugar que você escolher. Desde que a cada 2 anos você troque de carro e compre um carro bom, né? Desde que a escola das crianças sejam pagos sempre no dia, direitinho, que eles possam estudar na melhor escola e que vocês possam desfrutar a vida, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Né? Se ele não estiver fazendo nada disso, aí pede para ele fazer do jeito certo. Então, eu acho que a governança está nisso. Né? O dono da empresa, eu sou dono, eu faço do jeito que eu quero, eu pego o dinheiro da empresa aqui, faço aquilo ali, a empresa é minha, quem manda sou eu. Né? E isso ele acaba jogando contra a própria empresa. Na minha definição, a governança é proteger a empresa do dono, né? Entre aspas. Por mais contraditório que isso possa parecer, por mais que algumas pessoas que estejam ouvindo a gente fiquem incomodadas, é isso mesmo. Né? E como que se faz isso? Legal. Mas eu acho que tem um jeito de falar isso para eles que vai fazer eles sentirem desejo de ter uma governança. máquina de governança. Ah, então, porque funciona para o contrário também. É uma forma de proteger o dono da empresa, para que ele não fique preso nela, para que ele não vire escravo. Para que a empresa possa ser autogerenciável. Para que ele não seja um comandado, seja um comandante. Para que ele não seja um escravo do próprio negócio. Porque, no final das contas, quando o investidor ou o comprador vem, ele está comprando um negócio, ele não está comprando o dono. Ele não vai levar o dono junto. Boa. Então, o negócio ele precisa funcionar por si só. Por isso que ele precisa das máquinas, por isso que ele precisa de processos bem definidos para cada uma das áreas, com métricas bem definidas e com resultados comprovados em cada uma delas, porque ele está comprando o modelo de negócio. Ele está comprando o intangível, né? Ele está comprando o conceito daquilo que foi construído. Então, o dono não vem junto. Então, a governança é uma forma de você tirar o dono e o negócio ele vai continuar funcionando exatamente da mesma forma, porque as políticas estão bem definidas. E sempre obedecendo o interesse do dono. Porque mais importante do que a vaidade do dono é o interesse do dono. Né? E, no final das contas, quem define a governança são os sócios. São os donos, né? São os donos. Então, ele vai defender o interesse dele de qualquer jeito. Sim. E quando vem um investidor ou um comprador, ele vem para se tornar um sócio. Então, às vezes, ele precisa entender como você definiu aquela governança para saber se aquilo faz sentido ou não, porque a partir do momento que ele entrar, ele é mais um dono que faz parte daquela governança também.
Então, aquilo ou tem que estar bem definido, Claro. ou vai ser bem definido na hora que o investidor entrar. Legal. Deixa eu E se não tiver definido, perde valor na hora da venda, a empresa vale menos, né? Perde. Eu tenho um caso de um cliente nosso que eram 3 sócios, né? Aí um sócio foi lá e quis comprar uma máquina. E aí o outro sócio pegou e falou, não, a gente não vai comprar essa máquina, a gente não tem caixa para comprar essa máquina, não tem necessidade, não está no plano. E aí o sócio dele virou para ele e falou, de que adianta ser dono se eu não posso comprar a máquina que eu quero? Então, é uma visão distorcida do papel do dono. Caramba. Né? O papel do dono é, eu compro a máquina que eu quero. É o que a empresa precisa agora e eu vou fazer o que a empresa precisa agora. Não vou comprar a máquina que eu quero porque eu sou vaidoso, orgulhoso e sou dono. Né? Exatamente. Então, é justamente entender que a empresa tem que ter vida própria, né? Ela tem Exatamente. vida própria, né? E ela precisa funcionar independente do dono. Por isso que fala pessoa jurídica Exatamente. e pessoa física. Deixa eu ver se eu Exatamente. entendi, então. A gente começou falando de valuation, né? Então, como que a gente faz para definir um valor da empresa e o que ela precisa ter? Então, olha só, primeira coisa, ela tem que ter uma visão de longo prazo, porque só o que ela está fazendo hoje não garante o valuation dela, porque o que ela está fazendo hoje vai gerar o resultado hoje, e o que as pessoas veem de fora, os investidores, eles querem comprar essa projeção de futuro. Além disso, essa empresa que está olhando para você, que pode comprar, ela quer olhar, além da tua operação que você está vendendo, qual que é a tua carteira de clientes, porque os negócios eles podem ter sinergia, e ela pode aproveitar os teus clientes que ela vai adquirir para ela Pluga no também, negócio dela. pluga no Aí- negócio dela aí- vendendo outras coisas. Aí isso depende do comprador. Depende do Aí comprador. é uma variável. Beleza, mas essa sinergia também ajuda a valorizar a tua empresa, Sim, a aumentar o sim. teu valuation. E por último, ou não por último, mas um outro ponto que a gente conversou, eu preciso ter a construção das 5 máquinas. Máquina de atração, máquina de conversão, máquina de retenção, máquina de trazer pessoas, né? Máquina de talentos. time, máquina de talentos e por último a máquina, Máquina de de governança. Então, se eu trabalho esses 3 pontos, a minha visão, 5 pontos. não, esses 3 pontos, né? A minha visão sobre onde eu vou Visão. chegar. Se eu trabalho as empresas se eu trabalho a sinergia entre as empresas e os meus clientes e depois construo as máquinas, isso faz com que a minha empresa tenha um valor maior perceptível? Assim, a mentalidade é o primeiro passo, porque se você não tem uma mentalidade de longo prazo, você nem vai começar a trabalhar intencionalmente Que aí está na visão, para né? ter um valuation. E no final das contas, o investidor ele não compra por aquilo que você é naquele momento, ele Legal. compra por aquilo que você pode ser no Que futuro. pode ser no futuro. Não compra pelo que você fez, compra por aquilo que Você a pode empresa fazer. pode fazer. Pode Só que fazer. se você não tiver na empresa, a empresa faz. Eu gosto muito de usar o exemplo do Flávio Augusto quando ele fala lá do time de futebol que ele comprou, o Orlando City, né? E quando ele vendeu agora. Por que as pessoas pagaram muito mais no Orlando City agora do que quando ele comprou? Claro, ele construiu estrutura, tem estádio, mas é que o futebol nos Estados Unidos está sendo muito valorizado. E vão ter 2 grandes eventos nos Estados Unidos que vão mexer muito com o futebol. O primeiro evento é a Copa do Mundo, 2026, e o segundo evento é uma nova recompra, ou, sei lá, venda de cotas de televisão. E como vai ter a Copa do Mundo, essas cotas no futebol dos Estados Unidos vão aumentar muito. Então, o cara que pagou 2 bilhões para ele lá, não foi divulgado o valor, mas é o que se fala na internet, 2 bilhões de reais, né? de reais, né? Ele está olhando hoje, 2022, né, quando ele fechou a venda, ele está olhando 2030, depois da Copa e depois da distribuição de cotas de televisão, que essa empresa pode valer muito mais. Ele não comprou pelo que o Orlando City é hoje. Ele comprou pela projeção que pode ter com o futebol nos Estados Unidos. Exatamente, porque é um investimento. Uhum. O investimento é sempre uma coisa que você coloca o dinheiro hoje para te dar um retorno lá no futuro. Para dar um retorno no E futuro. uma empresa é um ativo que você investe. Uhum. Então ela precisa te dar retorno ao longo do tempo, ela precisa te dar retorno no futuro. Ô, João, acho que esse negócio de máquina a gente tem, né? Porque, por exemplo, se alguém for no EAG hoje, tá? Quero conhecer o EAG, vai lá conhecer o EAG. Marcelo, como você faz para vender? Eu não preciso mostrar nada para ele, até porque eu não vendo. Mas a gente tem todo um departamento comercial que está vendendo. Marcelo, mas como você faz para cair? A gente chama de MQL, né? É o contato qualificado na mão de um pré-vendedor para ele entrar em contato. Como que eu faço isso? Ele vai lá conhecer meu marketing. Meu marketing é uma máquina De atração. de atração de clientes. É lógico, a gente usa o podcast, a gente usa o Instagram, a gente usa o YouTube, Faz o a inbound, gente faz né? anúncio pago, né? As pessoas têm contato com a gente, têm contato com a marca, a gente faz o que a gente chama de call to action, chamada para ação. Então, a chamada para ação é
Cara, se inscreva no programa EAG. A gente vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa através da equipe autogerenciável. O link vai estar aqui no podcast, vai estar no YouTube. Isso é um call to action. Aí faz o call to action, gera os MQLs. Você que está ouvindo, o link vai estar aqui no podcast. Se quiser mais informações... É só você preencher lá que o meu time entra em contato com você. Então, tem uma máquina de atração. Aí eu tenho lá um departamento que é gente gestão, que está cuidando do time, contratando pessoas, cuidando da cultura, cuidando do plano de desenvolvimento individual de cada colaborador, cuidando da avaliação de desempenho, cuidando do clima organizacional. Tudo está funcionando. Não sou eu, Marcelo, que estou colocando a mão. Isso daí está tudo funcionando. Então, tem uma máquina de gente, né? São vários processos na máquina de gente. Tem uma máquina de marketing, são vários processos na máquina de marketing. Tem uma máquina de vendas, são vários processos na máquina de vendas. Tem o meu financeiro, que tem uma máquina lá de controlar lucro e caixa e os investimentos, que tem todos os processos que estão acontecendo, que eu não estou efetivamente ali colocando a mão na massa em nenhuma dessas coisas, mas estou olhando tudo. Porque o autogerenciável é diferente do autonegligenciável, né? Eu não estou negligenciando isso, eu estou gerenciando isso, não estou colocando a mão na massa. Então, esse é o conceito, né, das máquinas. Então, a gente tem. Né? Se você olhando agora, consultoria, momento consultoria, né? Enfim, no EAG a gente vai começar a rodar os fundos, já começamos a rodar os fundos e vamos começar a fazer os pitches. Tá? Eu tenho vários ativos, que são essas máquinas, eu tenho alguns ativos intangíveis. Eu não sei se você sabe, mas o Spotify ele é a mídia de podcast de maior penetração no Brasil. Ele é a Globo dos podcasts. Para falar do brasileiro, entende isso. Né? A Globo é a maior emissora de TV no Brasil, domina o mercado. Na mídia podcast, o Spotify é a Globo do Brasil, para fazer uma comparação. Dentro da Globo do Brasil, que é o Spotify, na categoria negócios, o nosso podcast está sempre entre os 8 top podcasts de negócio do Brasil. Né? E estando entre os 8 top podcasts de negócio do Brasil, às vezes a gente está em 8º, às vezes a gente está em 7º, às vezes a gente está em 6º, às vezes a gente está em 10º. Né? Mas estando entre os top 10 podcasts de negócio do Brasil, quando eu olho meus concorrentes, o único que fala de gestão empresarial e que fala especificamente para empresário somos nós. Né? Somos nós. Não que não tenham outros, mas eles estão lá atrás, lambendo a rabeira. Né? Então, nesse mercado é o top 1. Eles estão só vendo, né, estão só vendo a fumaça do nosso podcast. Não quer dizer que amanhã eles não possam chegar perto. Né? A gente não está falando aqui de uma maneira arrogante e pejorativa, mas no atual momento, a gente está lá. No atual momento, se eu for pensar em quem fala sobre gestão, né, e eu for pensar no Spotify, porque existem outras mídias, né, a gente qual que é o melhor carro agora da Fórmula 1? A Mercedes ou a Ferrari, a Ferrari é a RBR. A gente é RBR nos podcasts. Isso é um ativo, não é? Isso é um ativo. É um ativo. E eu acho que daí isso entra no segundo pilar do que o João estava falando. Né? O João colocou muito bem 3 pilares aqui, tudo que a gente veio discutindo. O primeiro pilar tem a mentalidade certa, tem a mentalidade de longo prazo. Lá no terceiro pilar, as máquinas, ou seja, o teu modelo de negócio está sólido o suficiente para aquilo poder ser entregue para outra pessoa, para aquilo realmente poder ser vendido. E no meio tem as variáveis, né? Os teus ativos, os teus intangíveis, as coisas que estão ali no meio e que podem ser valiosas. A gente tem uma máquina de produção de conteúdo. Mas que podem ser valiosas ou não. A máquina de produção de conteúdo é importante porque a máquina de leads de vocês é baseada em conteúdo. Mas a gente tem 2 máquinas de conteúdo. Né? A gente tem a máquina de conteúdo para o marketing e a gente tem a máquina de conteúdo que é educação. Exatamente. E produzir conteúdos educacionais para os nossos clientes. Exato, mas daí é um outro processo. Ali está no core business, que é o produto que vocês entregam no final. Boa. Mas são 2 coisas diferentes. Uma coisa é os mecanismos que vocês usam para atrair leads. Outra coisa é o que você constrói para entregar. Porque amanhã ou depois você pode falar, não vou mais entregar através de vídeo gravado, eu vou entregar colocando todo mundo numa sala e presencial. Porque agora presencial eu acho que vai funcionar melhor para o meu negócio. A gente já está fazendo isso. Inclusive, a gente está aqui para isso. Amanhã começa. Inclusive, você que está assistindo a gente no YouTube agora e está percebendo um cenário diferente, é porque a gente está em São Paulo, gravando o nosso primeiro podcast em São Paulo, presencial, físico, né?
Então a gente está aqui com uma parceira nossa. Doutora Carla Sarni, doutora minha Carla amiga Sarni. querida. Ela é dona do Grupo Sorridentes, da Gil Laser. Estou fazendo aqui Merchan, um publi para ela. Não está combinado não, né? Tô Depois fazendo porque negocia, né? Depois eu vou falar com ela, Marcelo. eu amo ela de paixão, amo ela, já meu pai falou que não podia falar isso, né? Não, e ela tem uma história fantástica, né? E tinha que vir gravar um podcast com a gente. Já gravei um gravou podcast com ela, com já a gravei gente. e vou gravar com o marido dela, com o Já gravava Kleber. aqui presencial. E a gente vai fazer um evento aqui no Grupo Saulos, no Grupo isso. Saulos, e por isso que a gente está nesse cenário diferente, né? Então, você que está Vendo no assistindo YouTube. a gente no YouTube, depois fala se gostaram desse novo ambiente, uma mesa mais curta, uma TV maior, microfone diferente. Fala pra gente, dá o feedback. É isso aí. Bom, vamos lá. A gente cortou o nosso convidado. Vamos deixar o nosso convidado falar e dar consultoria pra gente também, Isso João. foi muito bom. Nota aí, Marcelo. Falando dos ativos, então, né? Que seria o segundo pilar. Eu não sei se vocês conhecem aquela história da pedra, eu não sei nem onde eu ouvi isso, não sei contar muito bem essa história, mas vou tentar contar, né? O cara encontrou uma pedra, pegou aquela pedra, foi levar no primeiro lugar que ele viu que ele poderia oferecer aquela pedra para vender, porque ele achou a pedra bonita, achou que fazia sentido tentar vender aquela pedra, era o ativo que ele tinha, e ofereceu para um lojista, para um comerciante, e falou, eu pago R$100 nessa pedra, eu achei bonita, eu vou colocar ela de enfeite ali num canto. Ele falou, não, R$100 é muito pouco, eu acho que essa pedra vale mais. Aí ele pegou essa mesma pedra, levou numa loja que era de decoração, numa loja que fazia sentido para realmente usar aquela pedra para deixar o lugar mais bonito, e ofereceu a pedra. Ela falou, nossa, essa pedra realmente é bonita, eu consigo vender essa pedra e fazer um bom dinheiro com ela, para mim é um bom investimento, então eu pago na sua pedra R$1.000. Ele falou, poxa, mas eu acho que essa pedra é única, eu acho que ainda não chegou onde eu queria. Não chegou onde eu queria. E daí levou essa mesma pedra no ourives. Ele falou, essa pedra, por dentro, ela é cheia de cristais que eu posso transformar em milhares de joias e ficar milionário com ela. Isso ele pensou. Ele falou, eu te dou R$1 milhão na sua pedra. E aí o cara vendeu a pedra dele. Então, o comprador, ele olha para o teu negócio de formas diferentes. Ele tem um objetivo diferente com aquilo que você está oferecendo para ele. Então, você tem que saber oferecer a pedra no lugar certo também. Então, esse é um ponto. E aí, se você vender a tua empresa para alguém que está procurando um emprego em forma de empresa, é um valor. É um valor. Se você está vendendo isso daí para alguém que está olhando para uma empresa em forma de plugar em alguma coisa, fazer valer muito mais ou que consolidar o onde mercado, o mercado de futebol está indo em 2030 é outro valor. É outro valor. Então, é isso. Assim, você tem que entender que o teu negócio ele pode ter um valor diferente dependendo de quem compra. E aí vem os ativos, né? Então, para algumas pessoas, o conteúdo pode ser um ativo super valioso. Para outras pessoas, não. Sim. Para algumas pessoas, a carteira de clientes pode ser um ativo valioso. Para outras pessoas, não. Então, os ativos que você tem ali dentro, né? Beleza, você tem um modelo de negócio sólido, você mostra para ele que você pode gerar muito resultado no futuro, beleza, só isso já tem valor. E aí você tem os ativos. De repente, ele quer comprar o teu negócio e matar a tua marca, por exemplo. Então, a tua marca não tem valor nenhum para ele. Mesmo que você tenha construído um ativo super valioso em cima da tua marca, para algumas pessoas pode não valer nada. Então, aí os ativos eles vão depender muito, são as variáveis daí. Uhum. Vão depender muito de quem é o fundo, de qual é o interesse do fundo, quem é o comprador, qual é o interesse estratégico desse comprador, e aí isso pode variar absurdamente. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente fez um M&A vendendo o negócio, mas um ano antes a gente fez um M&A comprando um negócio. Então a gente passou por dois dessa processos trajetória. de M&A. Porque no começo eu falei, eu queria saber o que você achava que tinha e descobriu que não tinha. Conta essa trajetória pra gente. Como começou, Só explica 2017, o que é isso. M&A, né? Que é fusões e aquisições. Fusões e aquisições. É o termo em inglês, né? Merger, merger que é and fusão, e acquisition. acquisition é compra. Isso. Ou Então, aquisição. Isso, fusão e aquisição. Ou seja, é compra ou quando dois negócios se juntam, trocam as ações, enfim. E viram um negócio só. E vira um negócio só, quando isso faz sentido para os dois. Né? Mas falando um pouquinho da trajetória, então. Quando a gente começou a Rocket City, a gente tinha uma hipótese de que a gente podia unir o melhor do conceito de startup, que tem já na mentalidade essa questão de construção de longo prazo e venda futura. E venda futura, né? Então, construção de um ativo
através do negócio, com o mundo do marketing digital, com o mundo online, com o mundo dos lançamentos. E a gente acreditava que a gente conseguia unir o melhor desses dois mundos. Era uma hipótese. Mas a gente já tinha um objetivo desde lá do começo. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Você tem que ter clareza do teu objetivo. Porque você não pode só querer um investimento ou só tentar colocar a tua empresa à venda se você não tem um objetivo claro com aquilo. Você não pode só querer vender a empresa por $500 milhão, porque alguém vendeu por $500 milhão e você falou, vou vender a minha também. Exatamente. Você tem que ter clareza de que realmente é aquilo que você está buscando. Porque talvez o melhor para você seja você fazer uma sucessão para os teus filhos e passar o teu negócio para eles, por exemplo. Porque vai fazer bem para a tua família. Ou, enfim, você tem que ter clareza do objetivo. Mas lá no começo a gente já tinha o objetivo, primeiro, de fazer uma jornada de investimento e, no futuro, ter a liquidez vendendo o negócio. Então, isso era a nossa hipótese desde o começo, que isso fazia muito sentido. E a gente conseguiu fazer uma coisa um pouco rara no mercado, porque a hipótese deu certo, ela se comprovou. Então, a gente conseguiu fazer uma jornada com uma saída no final sem ter investidor. Porque o marketing digital e o poder dos canais online, eles são muito poderosos. E você consegue um alcance, uma distribuição muito grande com muito menos esforço do que no mundo físico. No mundo físico, se eu quero atingir 1 milhão de pessoas, eu tenho que ter 1000 lojas distribuídas em lugares diferentes. Na internet, eu consigo fazer isso com um perfil no YouTube. Ou no Instagram. Ou com uma página, com um blog, que tem 5 milhões de visitas únicas todo mês. Exatamente. Então, você consegue atingir o mesmo número de pessoas em um único canal. Então, a distribuição e o alcance é muito maior. E aí, por isso, a gente acreditava que a gente conseguia unir o melhor dos dois mundos e fazer essa escalada mais acelerada. Então, primeira coisa, a gente tinha um objetivo claro. A gente sabia o que a gente estava buscando, o que a gente estava construindo daquela forma. E aí, ao longo da jornada ali, foi no meio do caos, né? Porque eu não sei se dá para começar um negócio sem caos. E aí o Germano precisa me contar isso, porque provavelmente eu vou começar um novo negócio nos novos ciclos e eu preciso saber se existe essa possibilidade, mas no nosso caso, eu não acreditava que era possível, porque primeiro você tem que colocar um negócio de pé para depois pensar em organizar ele. E a gente estava ali no meio do caos, né? Então, a gente não sabia exatamente como a gente ia fazer essa construção. Eu vou te responder assim, ó. Você vai ter um pouquinho de caos, e com um pouquinho de caos você consegue escalar e crescer o seu negócio. Porque o caos vai fazer parte. Uma empresa com 5 funcionários é uma coisa, uma empresa que vai, em menos de 6 meses, de 5 para 20, não tem como fazer em 6 meses de 5 para 20 sem caos. A gente foi de 30 para 53 em 6 meses e gerou um pouco de caos. Né? Mas, assim, ó, se você estiver no caos total, você não consegue ir de 5 para 20. Legal. Então, você tem que ter um bom equilíbrio. Tem que ir corrigindo ao longo do tempo. Porque cada fase que você... Porque, assim, ó, a gente fala sobre fases de empresa. A empresa tem fases diferentes. Cada fase ela tem um problema diferente que ela precisa resolver. Ela não pode ir para a próxima fase. No videogame, para você ir para... Quando você chega no final da fase, você tem um monstro que você tem que matar. Você não pode ir para outra fase enquanto você não matar um monstro. Né? Não é assim no videogame? Você que gosta de videogame... Né? Então, você tem que fazer isso. É a mesma coisa. Então, são fases. Eu gosto de usar o exemplo da fralda. É normal uma criança usar fralda até 3 anos de idade. É normal. Muito bom, não tem nada de errado. Tá? Mas se essa criança tiver 5 anos e estiver usando fralda ainda, isso já é anormal. Não é normal ver uma criança de 5 anos usando fralda. Né? Esse problema já deveria estar resolvido. Se ela tiver 11... e estiver usando fralda, isso é um problema patológico, grave, sério, que vai trazer sérias consequências para a vida dessa pessoa. Né? É a mesma coisa uma empresa. Cara, se você não matar aquele dragão numa fase, que aquele dragão é um cauzinho que você vai enfrentar, na outra fase, isso já é um problema. E numa outra fase vai trazer sérios problemas para a empresa. Então, assim, a gente tem um nível de caos aceitável. Né? Não é zero caos... Né? Zero Cal, inclusive, é um negócio para quem quer emagrecer. Patrocina nós, né? Patrocina nós agora, Zero Cal. Né? Não é Zero Cal, mas você tem que criar os processos, tudo, para ter uma empresa que não seja caótica. Né? Não, perfeito. Então, acho que a gente fez certo na nossa jornada, porque a gente fez isso. A gente passava pelo caos, corrigia e ia para a próxima fase. Mas
a gente começou no caos, não tinha como começar sem caos. Né? Cada fase da empresa ela vai ter um tipo de problema e você vai ter que lidar com ele. A gente está tendo problemas hoje, nossos clientes, os maiores clientes nossos estão tendo os problemas deles hoje. São os caos desse nível, né? Exatamente. Né? O chefão de cada nível. O né, chefão de cada nível. Muito bom. E aí a gente começou o que eu colocaria como segundo pilar dessa jornada de construir um negócio valioso e conseguir ter um sucesso ali no final, que era relacionamento com o mercado. E isso é uma coisa que é super importante. Assim como, de um lado, a gente tem os clientes que compram da gente, do outro, a gente tem os talentos que a gente quer atrair para dentro do negócio. Os processos funcionando, a gestão sendo feita, Exatamente. Os resultados sendo apresentados. Mas falando muito com relacionamento externo mesmo, assim, os relacionamentos que você tem que ter para fora. Então, você tem que fazer um trabalho de employer branding para poder atrair os talentos. Você tem que ter um marketing muito focado nas pessoas que você quer trazer para trabalhar com você no negócio. Do outro lado, você tem que ter um marketing focado nas pessoas que você quer trazer para serem clientes do seu negócio. Legal. E aí você tem que ter uma terceira ponta, que são as pessoas que você quer atrair para investir no teu negócio ou para comprar. Então, você tem que construir relacionamento com o mercado, assim como você constrói relacionamento com a audiência, com os leads, com os clientes, ou com os talentos que você gostaria de atrair para o seu negócio. Então, relacionamento com o mercado é um pilar importante. Você não consegue encontrar um bom comprador ou um bom investidor se você não estiver se relacionando. Por quê? Porque ele precisa confiar em você. Né? A pessoa que está por trás do negócio ali é uma compra, no final das contas. Né? O investimento, o cara está colocando dinheiro ali e está esperando alguma coisa em troca, que é o teu negócio. Ele precisa confiar em você. Todo processo de compra exige confiança. Legal. A pessoa precisa confiar. Sim. E essa construção de confiança ela é construída com relacionamento. Então, você tem que se relacionar com o mercado. Fazer networking é uma forma, fazer assessoria de imprensa é outra forma, começar a se mostrar para o mercado. Porque muitas vezes você tem, 6 milhões de seguidores no Instagram, mas se você for falar com um investidor ou com o mercado, ninguém sabe quem é você. Porque você não fez um trabalho ativo de se relacionar com ele. E os canais que você usa para se relacionar com o seu cliente são diferentes dos canais que você usa para se relacionar com os investidores. Então, você precisa ter um trabalho intencional de começar a se relacionar com o mercado. E isso é bom você fazer desde o começo, porque se o mercado olhar a tua jornada desde o começo, ele vai ver como você fez para crescer. Ele acompanha o teu track record. Ele acompanha o teu track record, ele conhece a tua história de perto. Tua jornada. E a história, a gente sabe que é uma das coisas mais poderosas que tem para vender. É o storytelling, né? O storytelling é uma das coisas que você vai ter que contar no final, de qualquer forma. Sim. Então, se você deixar o investidor acompanhar a tua trajetória, você está contando a história ao longo do tempo. Você já está fazendo o trabalho de venda. A história é tão importante. O Marcelo contou para a gente, antes de começar o podcast, né, de um conhecido, não sei se pode falar o nome ou não, mas que ele construiu uma empresa, vendeu essa empresa e quando ele foi pedir ajuda para investidores para uma nova empresa, só com PowerPoint, pela história dele, pela jornada que ele passou na outra, ele conseguiu um baita de investimento. Claro. E isso é fundamental, isso é fundamental. Perfeito. E a gente começou essa construção lá desde o comecinho. Porque como a gente já tinha a hipótese, a gente já tinha o objetivo, já sabia onde queria chegar, a gente já entendia que era importante fazer esse relacionamento do lado do mercado também. Então, relacionamento com o mercado. E aí a gente foi construindo o produto, entendendo ali o que a gente ia vender, até que a gente chegou no estágio do que eu diria que é o terceiro pilar, que você precisa ter atenção, que é a qualidade do produto, que é o que a gente estava falando do sucesso do cliente. Então, e é uma das coisas que os investidores olham e não abrem mão. Eles vão perguntar. Na hora que o investidor... Ele vai ligar para o teu cliente, Ele vai ligar para o teu cliente. Ele vai ligar para o teu cliente e falar o que você acha dessa empresa, como foi o serviço deles, como eles te atenderam, como foi a entrega do produto, como foi utilizar o produto deles. Porque a qualidade do produto é uma das coisas que precisa estar mais sólida dentro do teu negócio para que o cliente tenha confiança para o investidor tenha confiança de investir. Porque é aquilo que ele vai ter como o principal ativo no final das contas, né? Porque existe o negócio, o modelo de negócio, existe o core do teu negócio, que é a tua entrega, né? E a tua entrega precisa ser sólida, porque ele é a coluna vertebral do teu negócio. Então, qualidade do produto. E a gente começou a trabalhar em cima disso. E a gente começou a focar muito em entregar sucesso para os nossos alunos. A gente começou a trabalhar muito em entregar a melhor experiência possível. E aí a gente começou a ter muitas pessoas no LinkedIn falando bem da gente.
E os investidores viam. Eles falaram, nossa, olha que legal, ó, tem aluno seu aqui reportando aqui no LinkedIn, escrevendo um post, um artigo super legal. E aí isso vai chamando a atenção do mercado, porque eles vão vendo que você está fazendo um bom trabalho. Então, qualidade do produto, terceiro pilar. E aí a gente acertou bem a mão nisso, né? A gente conseguiu começar a entregar muito mais resultado do que a maioria das outras escolas conseguia entregar para os alunos, e por isso os alunos começaram a buscar a gente. Eles começaram a ver a Rocket City como um lugar sólido para aprender e alcançar o objetivo que eles tinham, que era ir para o mercado como um bom profissional, ou conseguir uma promoção, ou conseguir um novo nível dentro da carreira deles. Né? E eles começaram a alcançar esse novo nível. Inclusive, o nome do negócio, Rocket City, era muito porque a gente já tinha isso como propósito desde o começo. A gente queria ser um foguete, a gente queria impulsionar a carreira dessas pessoas. Não só impulsionar a carreira, mas impulsionar as pessoas, de fato, independente de como a gente faria isso. E, enfim, se eu puder contar um pouco da história do nome, que eu acho legal. Conta, eu quero saber. Tem uma história que ela mesma conta, né? Sheryl Sandberg, que hoje é CEO do Facebook, que é considerada a mulher mais poderosa do mundo porque está lá como segunda no comando do Facebook. Ela tem um livro onde ela fala sobre isso e ela conta essa história, né? Que quando ela foi para o Vale do Silício para procurar um trabalho, ela tinha acabado de se formar, e lá nos Estados Unidos, quando você se forma numa boa universidade, você tem oportunidade em todos os lugares, né? Você consegue entrar onde você quiser. E ela foi conversar com o Eric Schmidt, que era o CEO do Google na época. Só que o Google não tinha um modelo de receita ainda, eles não sabiam como iam ganhar dinheiro. Ele era um Google lá dos primórdios, né? Que não fazia dinheiro ainda. Era um buscador legal, era uma startup que estava crescendo, tinha uma tese muito incrível, mas não tinha um modelo de receita. E aí, ela procurando ali as oportunidades, conversando com o Eric Schmidt, ela falou para ele, tá, mas vocês nem sabem o que vocês estão fazendo aqui ainda, eu nem sei que cargo que eu vou ocupar aqui ainda, por que eu escolheria trabalhar com vocês? E aí o Eric Schmidt virou para ele e falou, quando te oferecem um assento no foguete, você não pergunta qual assento, você simplesmente embarca, porque em todas as outras empresas você já tem um teto, você sabe exatamente onde você pode chegar porque elas já estão consolidadas. Aqui, você não tem teto, justamente porque a gente não sabe para onde a gente está indo, você vai ser capaz de chegar onde você quiser. E aí, por causa dessa frase, ela escolheu trabalhar com Eric Schmidt, e foi por causa dessa frase que depois ela escolheu ir trabalhar no Facebook, e aí a gente usou isso como o nome do nosso negócio, né? Um assento no foguete. Cara. Que legal, um assento no foguete. Porque a gente queria ser isso para os nossos alunos, né? Que legal. E, enfim, a gente trabalhou na qualidade do produto, a gente conseguiu, de fato, ser um foguete para os nossos alunos, a gente chamou a atenção do mercado muito pela qualidade da nossa entrega, e eu acredito que, a partir daí, a gente foi para a próxima etapa da construção de um negócio valioso. É o que eu colocaria como quarto pilar. Quarto pilar. Que é a previsibilidade de crescimento. Porque a gente tinha um resultado muito expressivo, um resultado muito bom, mas era um resultado que, se a gente parasse de trabalhar, o negócio deixava de existir. Ele não tinha as máquinas construídas. Né? Então, e isso é o que você falou, né? Eu pensei que tinha, mas não tinha, né? Pensei que tinha, mas não tinha. Pensei que tinha uma máquina de contratação, mas não tinha. Pensei que eu tinha governança, mas não tinha. Conta um pouco mais. Exato. Das coisas que você pensou que tinha, mas não tinha. Eu acho que esse é um erro comum, porque quando o negócio está indo muito bem e dando muito resultado, você acredita que, por causa disso, o teu negócio é valioso. E aí, quando você vai ver, o teu negócio não vale nada, mesmo tendo um resultado muito bom. Porque não é o resultado que ele tem naquele momento que vale, é o resultado que ele vai ter no futuro. Sem você ainda. Sem você. Sem você, bem então, a gente tinha um resultado muito bom, mas a gente não tinha um negócio valioso ainda. E aí, a gente precisou começar a construir essas máquinas para ter um negócio valioso. Então, a gente começou a olhar ponta por ponta como a gente organizava o negócio, a gente teve que rever o produto, a gente teve que criar novos produtos, a gente teve que trazer recorrência para dentro do negócio, porque é uma das formas mais simples de você ter previsibilidade de crescimento, é um negócio recorrente, onde você já tem um modelo de negócio baseado numa recompra daquele cliente. Né? Que você pode ter previsibilidade mesmo sem ter recorrência, mas a recorrência é um formato mais simples de enxergar e de porque pensar, quando né? a gente fala de recorrência, a gente pensa em recorrência só quem paga anualidade ou mensalidade. Né? Mas não, o cabeleireiro ele tem recorrência. Exatamente. Né? Eu diria frequência. Né? A loja de roupa ela tem recorrência. O cara não paga mensalidade, mas toda vez que sai uma novidade, se o cliente vai na tua loja de roupa, você tem a recorrência ou a frequência do teu cliente. Uma padaria que todo dia o cara vai lá comprar o pão, né? Ou que vai uma vez por semana lá, enfim, tomar um café e comprar um pão, ela tem uma recorrência. Né?
Por exemplo, eu tenho uma importadora, eu vendo conector elétrico para ambiente hostil. Os meus clientes que compram são os mesmos todos os meses. Ele não assina uma assinatura, mas todo mês o cliente compra de mim, é Isso é uma recorrência. oportunidade, né? Porque acho que essa é a grande diferença da frequência e da recorrência, né? Que a frequência o cliente ele pode tomar a decisão de ir ou não ir. A recorrência já vai acontecer. Já vai acontecer, igual É, a Netflix. então, Exato. Mas Padaria e qualquer outras lojas, se tiver um plano de recorrência para todo dia eu passar lá e pegar meu pão, indo ou não indo. Mas isso aí é uma ideia depende de qual. negócio. Eu sei, mas depende do modelo de negócio. Tem modelo de Não, negócio claro, que funciona, mas tem modelo de só um negócio que não exemplo. funciona. Mas eu diria que nos dois casos você tem um pilar que sustenta os dois. E esse tem que ser o pilar mais importante, que é o sucesso do cliente. Legal. Porque não importa se é recorrência ou se é frequência, se você não entregar a melhor experiência e Você sucesso não tem pro teu nenhum nem cliente, outro. você não vai ter nenhum nem outro. Sim. Então, e é isso que a gente descobre tenho que a cliente que, máquina ó, de sucesso é a máquina mais importante. Eu tenho um Então, não cliente que já importa se fez 5 vezes o EAG, você acredita? O mesmo programa. Legal. Tem um cliente que já fez 5 vezes o mesmo programa, cara. É sinal que está Ficou entregando, pós-graduado. tá Não, entregando ele a melhor fez. experiência. É porque como é bastante coisa, né? O cara faz, ele aplica, ele tem resultado, depois de um tempo ele fala, preciso melhorar. Ele vem e faz de novo. Aí aplica, tem resultado e fala, cara, vou melhorar mais ainda. Aí faz de novo. Por incrível Sim. que pareça. E é como ler o mesmo livro 2 vezes, né? Sim. Um bom livro, a gente lê mais de uma vez, porque a gente Sim. descobre coisas novas numa releitura, né? Escutar o mesmo podcast 2 vezes. Exatamente. Sim, eu já ouvi vários podcasts mais Exatamente. que uma vez. Exatamente. E é legal tu trazer o exemplo dos clientes, né, Marcelo? Porque a gente tem os clientes que chegam no topo da nossa jornada, que é o CCE, os Conselhos Comandantes de Alto Impacto. E esses caras, eles viram e mexem e estão refazendo os produtos de entrada, que é o programa... Ele está no produto top de linha, mas Aham. vira e mexe ele vai lá frequentar O o primeiro entrada produto, o primeiro produto de entrada. dele. E os outros também. É a mesma coisa de eu voltar a estudar o verbo to be, sabe? Aham. E fundamento, no final das contas, é uma coisa super importante. fundamento. Boa, É. E fundamentos. que o fundamento, quando a gente já tem a experiência, ele fica mais valioso, a gente consegue ser mais profundo nele e faz muito sentido você revisitar o fundamento depois da prática. Porque a parte mais difícil de gerir uma empresa ou de seguir qualquer processo ou de qualquer coisa é você focar nos fundamentos, você focar no básico. Quando a gente vai ganhando bagagem, a gente vai ganhando o conhecimento, o aprendizado, a gente tende a inventar, a fazer coisas diferentes e muitas vezes se descola dos fundamentos, se descola do básico, se perde na jornada. Exato. E muitas vezes, quando dá errado, é porque a gente esqueceu de algum dos fundamentos que nós mesmos já havíamos construído, porém a gente esqueceu, deslumbrado com as outras oportunidades. Então, estar sempre conectado com os fundamentos é o que muitas vezes pode garantir um sucesso no futuro. Perfeito. Sabe que uma coisa que eu fiz esse final de semana, semana passada, né? Eu li uma frase nossa, que não foi eu que escrevi, alguém que escreveu falou, esse é o tom da sua voz. Aí quando eu li a frase, eu comecei a lembrar que quando eu comecei o EAG, lá na sala da Connect, quando você entrou, a gente não estava na sala da Não, Connect. a gente tinha descido A pra gente já quem estava na entrou sala do EAG. Mas eu comecei o EAG dentro da sala da minha importadora. Eu tinha um quadro branco e eu escrevia todas as frases que eu acreditava. E aí, quando eu li a frase que a moça escreveu, eu comecei a lembrar das frases que eu escrevia. Eu falei, eu acho que ninguém no meu time conhece essas frases. Aí escrevi todas de novo. As que eu lembrei, né? Porque tem frases que eu não Fala lembrei. aí algumas. Por exemplo, ela escreveu assim, né? Esses dias a gente falou, cara, a gente vai escorregar numa casca de banana, né? Mas se você não fizer nada, você passou aqui, tinha uma banana, escorregou na casca. Se não fizer nada e você passa ali todo dia você escorrega na mesma casca de banana. Escorregar na casca de banana não é um problema. O problema é você escorregar todo dia na mesma casca de banana. Aí eu lembrei, eu fui lembrando de várias frases que eu tinha, né? Então, o que é mais importante? É o que acontece na sua empresa quando você está lá ou o que acontece na sua empresa quando você não está lá? Aí lembrei do cafezinho, né? Meu, se você está servindo cafezinho, quem que está pilotando a aeronave? Enfim, aí eu escrevi um montão, agora de cabeça, assim, Acho que eu ia lembrar vir de aqui e todas. lembrar de algumas aí, Marcelo. O resto é muito difícil. Mas eu escrevi bastante, mas eu vou procurar foto, porque eu me lembro que chegou uma hora o quadro estava cheio, eu bati foto para escrever mais. Legal. Eu vou procurar essas fotos. Eu vou procurar essas fotos. Se tem no iPhone, tem tudo. Muito bom. Então, tentando resgatar um pouco dos pilares. Para eu tentar lembrar aqui. Mentalidade. A primeira coisa, um objetivo claro. Relacionamento com o mercado. A qualidade do produto. A previsibilidade do crescimento. E o último pilar, ser auditável. Eu, assim, tentando olhar para trás e entender o que a gente precisou fazer para essa construção e o que seria importante para qualquer negócio que queira tornar o negócio valioso,
Porque, como a gente falou, né, não é porque o teu negócio tem muito resultado que ele é valioso. Boa. Ele pode ter muito resultado e não valer nada para um investidor, para um comprador. Então, os 5 pilares para deixar um negócio valioso são esses. Né? Você tem que ter um objetivo claro, porque se não é o objetivo vender ou receber um investimento, não vai por esse caminho e está tudo bem. Porque não existe certo ou errado. Existe um jeito de você pensar. Mas você tem que ter intencionalidade, né? Você tem que ter clareza de para onde você está indo. Relacionamento com o mercado é fundamental. Eles são a terceira ponta ali do teu relacionamento com os agentes externos do teu negócio. A gente chama disso no mundo corporativo de stakeholders, né? Stakeholders, Relacionamento isso. com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, com o governo, com a sociedade que está em volta de você e com os investidores. Com os investidores, com o mercado, exato. Então, relacionamento com o mercado, qualidade do produto. Isso aqui você não pode abrir mão, porque, assim, na minha visão, tem 2 coisas que eles vão olhar com mais rigor. Previsibilidade de crescimento, porque eles querem entender resultado futuro, e qualidade do produto. Que é o sucesso do cliente que eu estava falando, né? Que é o sucesso do cliente. Os outros, eles conseguem te ajudar a construir, eles conseguem abrir Governança, mão, eles conseguem te ajudar a construir. Exato. Ah, você não tem governança. O investidor, ele fala, vou colocar dinheiro, a gente vai pôr governança. Tudo bem, não Até tem porque problema. ele entende de governança, né? Tudo bem. Não está conseguindo vender tão bem. A máquina de venda deles não é tão boa. Ou não estão conseguindo atrair tantos leads. A máquina de leads deles ainda é muito frágil. Está baseada só em tráfego pago, por exemplo. Ou seja, depende muito de anúncio e que é uma coisa que pode ser volátil, que o mercado pode virar e Cada vez é mais caro conquistar um cliente, né? Exatamente. Então, tem mais risco envolvido. Então, você não tem uma boa máquina de leads, mas está tudo bem, não tem problema. Porque isso o investidor também consegue te ajudar a melhorar, a construir. Agora, se o teu produto não tem uma qualidade excelente, se você não é muito bem falado pelos teus clientes, e se o teu negócio como um todo não tem a previsibilidade de crescimento, e aí tem os fatores externos também, como, por exemplo, qual mercado você está, né, o tamanho do teu mercado, e aí tudo isso vai influenciar também. Mas a previsibilidade de crescimento é a primeira coisa que ele vai querer ver, e você tem que ter os números para poder mostrar isso para ele, com track record, e a qualidade do teu produto. E depois, os outros 3... Só para quem não entendeu, o track record é com o histórico de sucesso, né? Você tem que ter um histórico de sucesso. Exatamente. São os resultados que você teve ao longo do tempo que provam que você pode continuar tendo resultado para o futuro, né? Eu diria que previsibilidade de crescimento e qualidade do produto são os 2 mais importantes. E depois você tem os outros 3, que é relacionamento com o mercado. É fundamental. Em algum momento você tem que fazer, porque sem se relacionar com o mercado, você não vai conseguir um investimento ou um bom comprador. Ser auditável. Aí a governança, né? Que entra a governança, entram as tuas políticas. E isso vai no nível do detalhe. Eu acredito que assim, governança é uma coisa que ela pode ter significado diferente dependendo do tamanho da tua empresa. Então, você já é uma SA, fatura mais de 200 milhões por ano. Aí você tem que ter um conselho de administração, Exato. Tem que publicar os relatórios, tem que ter as reuniões de board. Exato. E o mercado vai exigir de você governança de acordo com o teu nível. Ele não vai pedir governança para um negócio que está faturando 10 milhões por ano, como ele quer pediria, crescer, e que quer como crescer, pediria para uma um empresa que negócio de fatura 200 milhões. Exato. São níveis diferentes. Então, existe o teu nível ali, a governança para o teu nível. Mas ser auditável é importante, porque isso vai nos detalhes, né? Você controla bem a tua contabilidade ou você deixa na mão do contador e nem sei o que está acontecendo por lá? Cada contrato que você faz, ou com fornecedor ou com cliente, você Exato. faz contrato ou é no fio de bigode? Exato. Toda a parte legal, a tua marca está registrada no INPI, os teus ativos que envolvem propriedade intelectual estão todos defendidos, todos com a parte legal muito bem amparada. Então, os funcionários estão registrados, né? A parte trabalhista, tudo isso tem que estar dentro do teu controle. Então, você precisa ser auditável no ponto em que o investidor vai vir, vai passar o pente fino em todos esses detalhes. E vai ver o menor risco possível. E vai ver o menor risco possível. Ele vai ficar tranquilo porque, não, está tudo muito dentro do controle. Está tudo muito bem construído, muito bem controlado. Então, não tem problema. Porque se ele vê qualquer cheiro de problema ali no meio, talvez ele não deixe de comprar o teu negócio, mas dependendo do nível. Vai valorizar menos. Mas ele vai penalizar o teu valuation ali. Ele vai falar, não dá para pagar tanto. Se tem um risco de 10 milhões envolvido, isso vai sair do teu bolso, não do meu. Se tem um risco de 10 milhões, eu pago 10 milhões a menos. Exato. E você passou por isso? Como é que foi? Eu ia falar isso agora. Eu queria puxar esse assunto, né? Eu lembro que você contou um pouquinho pra gente
Como é que foi esse processo desse risco? São várias decisões, né? Como foram essas decisões? Eu diria que o empreendedor ele precisa estar muito bem preparado, porque eu acho que a decisão mais difícil de toda a jornada empreendedora é trazer um sócio, investidor ou comprador para dentro do negócio ou vender a tua empresa. Eu acho que de todas as decisões que você tem que tomar, que já não são fáceis, eu diria que, na minha visão, essa é a mais difícil de todas. Então, por isso que você tem que estar muito bem preparado e ter muita clareza do que você quer e do que você está buscando. Como a gente tinha desde o começo, então, a parte de decisão, a parte de entender o que estava acontecendo ali e se a gente ia realmente por aquele caminho ou não, a gente estava um pouco mais tranquilo. Mas dizer que a gente estava preparado, não, a gente não estava. E eu acho que essa é a parte legal, né? Quando você está no final quando você já passou do final da história e olha para trás, é muito fácil você contar tudo bonitinho. Eu falo que depois que a gente sabe o fim, tudo fica mais fácil, tudo né? fica mais fácil. Mas enquanto a gente está percorrendo o caminho, a gente não sabe o fim. Exato. Então, hoje eu consigo pontuar todos os pilares com clareza, eu consigo entender o que deu certo e o que deu errado, eu consigo saber o que poderia ter feito diferente, mas lá, no dia a dia, na operação, vendendo, falando com o investidor e tentando construir um negócio, lidando com os desafios todos que a gente tem no dia a dia de um negócio, óbvio que foi muito mais difícil, né? Não foi tão simples assim. Então, a gente não tinha as máquinas bem construídas, a gente não tinha como seria o ideal ter, né? A gente não tinha toda a parte auditável muito bem garantida, porque eles vão no nível do detalhe mesmo. Às vezes parte contábil, você achava que era boa e não era. A parte contábil, você começa a descobrir um monte de coisa que o contador não fez e deveria ter feito, e como você achava que estava na mão dele, estava tudo bem, você não prestou atenção e deixou passar, mas é o que você falou, né? Não pode negligenciar. E, às vezes, a gente acha que simplesmente porque a gente contratou um fornecedor, seja um advogado, um contador ou qualquer fornecedor externo, a gente pode simplesmente deixar isso na mão deles? Não, não é bem assim. Ainda tem que estar debaixo da tua vista, tem que estar no teu controle. Você tem que entender, você é que tem que dizer o que é preciso, como dono do negócio, e tem que gerenciar se aquilo está sendo feito ou não, independente se é dentro de casa ou fora de casa. Enfim, a gente começou a descobrir um monte de coisa que não estava feita e eles vão no nível do detalhe. Por exemplo, aquela plataforma gringa que você paga $10 por mês, que você nem lembra que está contratada lá. Na hora de ser auditado, eles vão pedir o contrato daquilo. Eles vão pedir todos os invoices. Eles vão pedir para você ter tudo aquilo muito bem mapeado. Como é que você se preparou mentalmente para isso, né? Quando começou a ver essa enxurrada de informação, essa enxurrada de coisas acontecendo e detalhes e talvez coisas que você não tinha. Caramba, cadê esse invoice? Como é que você lidou mentalmente para conseguir fazer tudo e depois ter sucesso no final? Perfeito. Eu fui falar dos pilares e pulei uma parte importante da história que tinha surgido na pergunta, né? Antes da gente ir para um M&A de venda, a gente passou por um M&A de compra. E a gente trouxe uma outra empresa para dentro. Então, a gente tinha uma empresa chamada Xiaoyi. Eles eram uma empresa que fazia hackathons no Brasil, atendiam vários clientes grandes, era um negócio muito focado no B2B, e que estavam muito dentro do mesmo mercado, que era também a construção de comunidades de programadores. A gente fazia isso para poder ensinar, trazer eles como alunos, eles faziam isso para conectar esses programadores com as empresas. Exatamente. E a gente foi construindo um relacionamento desde 2018, desde o começo de 2018, e quando chegou no meio de 2020, a tese deles estava começando a virar muito próximo da direção daquilo que a gente enxergava para o futuro, que era ter uma plataforma onde esses devs pudessem estar lá dentro, ter o perfil deles e ter mais dados para conectar esses dados com o mercado e o mercado poder acessar esses talentos e contratar se fizesse sentido. E aí, naquele momento, a gente começou a conversar no M&A, em fazer uma fusão com aquela empresa para a gente poder juntar força. E, principalmente, porque eles tinham uma força muito grande no B2B e a gente não. A nossa força era no B2C. A gente fazia muita venda direta para os nossos alunos, para os consumidores, e tinha um relacionamento muito de parceria com as empresas, mas a gente não tinha um relacionamento de venda com as empresas. E eles não, o relacionamento deles com as empresas era de venda. O produto deles era um produto B2B. Então, a gente fez um M&A, entregou uma parte do nosso equity, das nossas cotas de das nossas cotas para eles, e, em troca disso, a gente trouxe o time deles para dentro, a gente transferiu a operação deles para um terceiro, que continuou tocando, e eles vieram para dentro da Rocket City para ajudar a gente a construir esse próximo nível. Então, foi muito naquele período onde a gente estava
começando a entrar na questão da previsibilidade de crescimento. Então, 2 coisas legais aconteceram aí. A gente começou a rever os produtos, ampliar os produtos e criar mais relacionamento com o B2B. Mas o fato da gente anunciar aquele M&A para o mercado e sair nas revistas falando Rocket City e Xiaomi fazem uma fusão, chamou a atenção dos investidores. A gente fez a fusão em outubro de 2020. Em janeiro de 2021, a gente começou a ser abordado por todos os fundos. Caramba, que legal. Por causa dessa notícia. Então, a gente já fazia relacionamento. E eles estavam acompanhando. Legal a história deles, legal a trajetória, estão fazendo um bom trabalho, estão crescendo. Quando veio aquele M&A, o mercado olhou e falou, acho que agora eles estão maduros para a gente começar a falar de próximos passos. E eu vou falar que eu tive uma ideia aqui incrível, mas na verdade já tinha, mas o que você falou agora abriu minha Trouxe um mente. insight. Mas agora é segredo estratégico. Não posso falar no podcast. Todo não mundo posso vai falar no ficar podcast, curioso. Muito curioso. É estratégico. Não dá para falar. Dizem que fofoca não pode contar pela metade, né? Tem que até o final. Não é fofoca. Mas o pessoal vai descobrir, eu acredito, né? Então, vamos lá, né? Nosso objetivo é conseguir um valuation de $500 milhão, né? Então, eu acho que essa ideia que eu tive vai me ajudar a chegar lá, né? Enfim. Muito bom. Mas esse foi um estopim ali, né? Para a gente... 2 coisas, né? Foi um estopim para a gente estreitar o relacionamento com o mercado e atrair a atenção de mais investidores. E aí, primeira semana de janeiro, a gente começou a ser abordado, que foi de onde surgiu depois a nossa saída, o nosso exit. E a gente aprendeu a fazer um M&A. Então, a gente passou por todo o processo de auditoria, claro que não no mesmo nível, foi um nível menor, mas teve o advogado que fez o nosso M&A de venda foi o mesmo advogado que fez a nossa fusão de compra, né, o nosso M&A de compra. Então, a gente passou pela experiência, a gente descobriu como era, a gente entendeu que o checklist é sem fim. Então, assim, quando você receber o checklist do investidor, tira uns 3 dias para ler inteiro, assim, porque é longo. Olha, eu estou um ano trabalhando no checklist, cara. É muita coisa. É muita Faz um coisa. ano que a gente está trabalhando nesse checklist aí. É muita coisa. Por isso que é importante você trabalhar a governança e a preocupação em ser auditável desde o começo. E organizar isso tudo muito bem. Porque quando o checklist chega, você consegue, inclusive, delegar. Você fala, a gente tem todas as informações. Só organiza e coloca dentro enfim, dos arquivos lá, ou de onde a gente vai mandar isso para os advogados. E aí pronto, está tudo pronto para entregar. Agora, quando você não tem isso organizado, aí começa a correria atrás de descobrir aonde estão aqueles documentos, onde estão os contratos, e aquela plataforma que você contratou e nunca recebeu nenhum invoice, ou jogou os invoices fora. E aí você começa a... Vamos atrás dos invoices. Isso daí não era o nosso problema. E assim, de novo, essa questão da auditoria, quando o teu negócio é íntegro, é sólido, não é o que mais influencia na venda, mas ele vai influenciar no teu valuation, ele vai influenciar no valor do teu negócio, porque ele aumenta o nível do risco. Então, tudo que aumenta o nível do risco diminui o valor do preço. O teu valuation. Então, se o seu negócio tiver pouquíssimo risco, com muita possibilidade de crescimento, poxa, daí você tem um valuation muito alto. E aí, quanto mais vai aumentando o risco, mesmo que tenha uma previsibilidade de crescimento alta, eles vão começando a te penalizar por isso. Ô Robson, como nem tudo são flores, eu sei que você teve que tomar algumas decisões. Então, a primeira decisão é abrir mão do teu sonho, né, e vender tua empresa. Essa é uma decisão que não é uma decisão fácil. Não. A segunda decisão é, na verdade, ser adquirido por outra empresa, né? A segunda decisão foi qual empresa que eu vou ser adquirido, porque foi mais que uma proposta, né? E aí, beleza, aí tomou a decisão, chegou num valor, e aí na hora do valor veio o que a gente chama de contenção, que é um soco no estômago. Para quem não sabe o que é contenção, é assim, ó, vamos supor que você vendeu a tua empresa por, vou inventar um número aqui, tá? Por 10 milhões de reais. Quando o investidor vem fazer o que a gente chama de due diligence, que é a auditoria, ele vai olhar e vai falar assim, ó, tua empresa tem um risco trabalhista, fiscal, não sei o quê, contratos, não sei o quê, de 5 milhões. Então, tua empresa vale 10, 5 vai ficar preso durante um período X de anos. Se isso aqui acontecer, você não vai receber. Se isso aqui prescrever, você vai receber daqui 5 anos, 10 anos, enfim, né? Sendo que ele tem a liberdade de que, se ele quiser pagar aquilo para eliminar o risco, ele paga e você fica sem, né? Então, você teve que tomar a decisão. Vender, para quem vender,
E aí, na hora que chegou a contenção, porque na hora que os caras foram auditar, eles falaram, olha, o teu risco é tanto. Conta um pouco disso, Legal. Emocionalmente, como foi, o que aconteceu. Legal. Como eu falei, eu acho que foi a decisão mais difícil de toda a jornada empreendedora, de longe. E eu acredito que deva ser a decisão mais difícil para qualquer empreendedor. Porque todas as decisões que você toma têm impacto no seu negócio. Mas ela tem um impacto definitivo. Porque você está vendendo o seu negócio, não tem mais volta. Então, com certeza foi um dos momentos mais difíceis de toda a jornada. Eu acredito que tenha levado pelo menos uns 30 dias assim, de noites em claro e passando o dia refletindo, pensando, fazendo conta, pedindo orientação divina, orando muito. E eu acho que a parte espiritual ela ajuda muito, porque chega num ponto que você entende que por mais que você tenha todas as informações para tomar uma boa decisão, tem informações e coisas que vão além do teu controle e que você está falando de futuro. Então, assim, você não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Você tem muitas informações, você tem como diminuir o risco, mas você não tem todas as informações para tomar uma decisão garantida. E aí, quando você tem a parte espiritual te ajudando, te impulsionando e isso te deixa muito mais tranquilo. Você fala, ok, tem coisas que são maiores do que eu, já entendi isso, então eu vou tomar essa decisão tranquilo, sabendo que eu não preciso me preocupar. Eu acho que chegou nesse ponto. Chegou no ponto de eu falar, a partir daqui eu não vou mais me desgastar tanto com isso, porque já tinha me consumido muito. E aí a decisão foi tomada. Mas o que levou a gente a... Mas aí depois teve uma decisão. Para quem, né? Porque você teve mais que uma oferta. Exato, né? Envolvendo todas essas questões, assim, de qual que seria o caminho, porque você tem caminhos diferentes, né? Você tem um caminho de venture capital, receber um investimento, onde eles têm um playbook, uma cartilha muito bem definida de como eles investem, o quanto eles pagam e o que aquilo significa depois que você recebe investimento. Porque depois que você recebe investimento, você tem que continuar recebendo outros investimentos até chegar na liquidez, aumentando o valor do teu negócio. Então, comprar outras empresas. Comprar outras empresas. É uma jornada específica. Tem uma outra jornada que são dos outros, os fundos privados, né? Seja Family Office, Corporate Equity ou Private Equity em geral, porque daí cada um tem uma tese diferente, cada um vai ter uma forma de avaliar diferente, porque daí já começa a entrar os interesses pessoais. Eu sou uma empresa focada em mídia, por exemplo, então tua parte de conteúdo é muito valiosa para mim, eu quero investir por causa disso. Uhum. Aí as variáveis já começam a pesar mais. Venture Capital pesa menos, a cartilha é mais bem definida. Aqui no capital privado, aí vai depender do interesse daquele fundo que está por trás. E o terceiro caminho é a venda, né? O M&A ali é fazer a saída, né? Fazer o exit. Então tinha tudo isso na mesa. E a gente tendo que tomar a decisão e entender qual que seria o melhor caminho. E no final das contas, tiveram algumas coisas que chamaram muito a atenção. Porque é você trazer uma pessoa nova para dentro do teu negócio. E por isso que no final das contas, apesar de você olhar para todos os números, para todas as possibilidades, para o negócio, a pessoa que está por trás é quem mais pesa. E aí a gente começou a olhar as pessoas por trás e a nossa conexão com a Digital House, que foi a empresa que comprou a Rocket City, primeiro, no propósito, ficou muito clara, desde as primeiras conversas que a gente teve com eles. E não só com eles, mas com os fundos que investiam neles, que foram quem abordou a gente. Então, a nossa conexão com os fundos foi muito boa, a nossa conexão com a empresa que ia fundir, que ia adquirir, foi muito boa. Na questão do propósito, depois a gente começou a se aprofundar e falar de estratégia, e a visão estratégica deles era muito parecida com a nossa. Então a gente se conectou num segundo ponto, se conectou no propósito, se conectou na estratégia, e aí na visão, e aí a gente entendeu que fazia muito sentido, porque o nosso próximo passo dentro da nossa percepção era internacionalizar. Eles já dominavam toda a parte da América Latina, em Colômbia, Argentina. Eles são muito fortes fora do Brasil, na América Latina. A tese deles era América Latina, e eles não tinham força dentro do Brasil. E por isso eles tinham interesse em comprar a Rocket City, porque no Brasil a tese era a Rocket City. E o Brasil é metade da América Latina, ou talvez mais. Então, o mercado enxerga a América Latina como dois continentes. Você tem um continente da língua portuguesa e o continente da língua espanhola. Então, você tem duas Américas Latinas. E eles queriam ganhar o jogo, dominar a América Latina, e para eles fazia muito sentido comprar um player que já estava relevante aqui no Brasil.
Então, essa era a tese deles. E como a nossa tese era ir para fora internacionalizar, as duas coisas casaram, porque a gente entendeu que talvez a gente levaria 2, 3 anos para conseguir fazer esse movimento de internacionalização, fazendo a fusão da noite para o dia. A partir do momento da assinatura do contrato, a gente era internacional. Então, hoje, a gente é a maior comunidade de programadores da América Latina porque a gente fez uma fusão. E hoje você está dentro da empresa? Saiu? Como é que está? Eu saí da operação tem 2 meses, agora no momento que a gente está gravando o podcast. Não estava tanto nos planos, não era uma coisa pensada desde o começo. A gente tinha um plano mais de longo prazo nessa construção, mas pela forma como as coisas se configuraram e pelo meu momento pessoal, principalmente por conta de desgaste de saúde e todos os desafios que vêm da construção de um negócio, que a gente sabe que existe um preço, né? Não é... Todo empreendedor sabe disso, né? A gente paga um preço. A gente paga um preço para poder ter alta performance, para poder conseguir entregar resultado, para conseguir lidar com todos os desafios de um negócio. E aí eu entendi que era um bom momento, por conta dessa configuração, primeiro da estratégia da Rocket City, que estava muito bem desenhada. Então, quando chegou no final do primeiro trimestre desse ano, a gente conseguiu desenhar exatamente o que a gente ia tocar como estratégia daqui para frente. A nossa cultura estava muito sólida. Então, essa foi um dos ativos mais importantes que a gente construiu dentro da empresa, que, inclusive, hoje é uma das coisas que a Digital House mais valoriza lá dentro, porque é realmente muito bem construído. Nosso time é 100% remoto e a gente consegue ter um nível de conexão que parece que é presencial, de tão forte que é... Então, esse é o tema do próximo podcast. Já temos um próximo podcast com o Robson. Foi um ativo valioso que a gente construiu, um dos intangíveis que a gente tem lá. E como a cultura estava sólida, que é o que garante a continuidade do negócio, e a estratégia estava muito bem definida e validada pelos investidores e pela Digital House, e pela configuração dos sócios e de como o negócio estava se estruturando, era um bom momento para eu sair, me afastar e cuidar da minha saúde. E foi para isso que eu me afastei, foi para isso que eu saí. Né? Primeiro para cuidar da minha saúde. E é claro que quando você tem aquela veia empreendedora que não sossega, que não se aquieta... Aí ficou comichão, né? E agora o que eu faço? Você fica entre descansar e já imaginando como vai ser o futuro dali para frente. Eu ainda não sei, ainda estou num momento de transição, ainda estou trabalhando para recuperar a minha disciplina com questão da saúde. E tentar não abrir mais mão disso, né? Porque é importante manter... Sim. Esse equilíbrio entre as duas coisas. Eu fico imaginando que nos meses que antecederam a fusão, você trabalhou de segunda a segunda, de madrugada, de dia, 25 horas, né? E tomou café bastante, né? Até acontecer isso daí. Pagou um preço por isso. Exato. Né? Foi um desafio a jornada toda, porque assim, quando a gente começou a Rocket City, eu tinha um filhinho de 2 anos, a minha esposa estava grávida, e eu estava trabalhando num outro emprego. Então, eu tinha que trabalhar das 8 às 6, eu acordava às 4 para construir o negócio até às 8, e chegava à noite, eu tinha que ir para dar atenção para o meu filho, para minha esposa e cuidar, porque ela estava grávida. E, no meio da jornada ali, a gente ainda se mudou, o bebê nasceu, veio uma pandemia logo em seguida, para não deixar nada mais fácil. Daí, a gente passou por um M&A, onde a gente adquiriu um novo negócio e teve que fazer a fusão de cultura. E depois já veio logo o começo da jornada com os investidores, e aí é um grande desafio, porque você ter que tocar a operação é um trabalho que demanda muito tempo. Você ter que conversar com os investidores... É um trabalho que demanda muito tempo. É quase que uma empresa por si só. Inclusive, dizem que quando as empresas vão para o IPO, faz muito sentido você construir uma segunda operação só para cuidar do IPO, né? Só para cuidar desse movimento. E para a gente ele não foi diferente. Eu tinha que me desdobrar em 2 para conseguir sustentar o negócio e fazer essa conversa que acho que a gente falou com uns 30 fundos diferentes. Então, você tinha muitas reuniões todos os dias, tinha que preparar muitos documentos, tinha que apresentar muita coisa, tinha que se preparar para aquilo. Então, é um movimento que dá muito trabalho. Em nenhum momento dessa jornada você colocou alguém como CEO da operação e focou só nos fundos? Não, mas foram 2 sócios que cuidaram. Né? Eu legal. E o Rodrigo Terron, que hoje ele é o CEO da Rocket City, então a sucessão foi feita para ele. Muito bom. Ele era o braço direito assim para cuidar dessas questões. Que legal, né? Que legal. História, eu acho. Foram 50 anos em 3, né? Praticamente, em 4 anos. 53 e 4, 2017 e 2021. A jornada do início até a venda foram 4 anos e meio. 50 anos em 5, para arredondar.
50 anos em 5, 150 milhões de reais de valuation. Aqui eu queria esclarecer uma coisa para o ouvinte que está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente no YouTube, né? Quando você vê e fala assim, a empresa teve 150 milhões de valuation, automaticamente você pensa assim, que ele colocou 150 milhões no bolso. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Vamos supor... Banco, né? Hã? Ele botou no banco. Cara, colocou no banco, né? Não, porque nesse valuation envolve parte das ações que você, parte do valor que você pega em ação que ainda não pode ser negociada enquanto não vir o IPO, enfim, tem várias coisas. Uma parte do dinheiro fica na contenção, um pedação do dinheiro vai para o governo em formas de ganho de capital. Gente, o maior vocês sócio. não têm ideia. Você vendeu a tua empresa, Sócio majoritário. pode ir de 15% a 34% de imposto, porque você teve ganho de capital, né? Então, o empreendedor monta uma empresa, capital social, R$10 mil. Aí ele vende a empresa lá por R$30 milhões. Qual foi o ganho de capital dele? 29.990.000. Sobre 29.990.000, ele pode pagar, dependendo da assessoria que ele teve, dependendo dos planejamentos que ele fez, ele pode pagar de 15% a 34%. Tem noção do que é isso? Né? Então, um sócio com 34% do negócio não é pequeno. Né? Dependendo da configuração. Né? Eu não sei os números exatos, mas o meu advisor ele mostrou os cenários. Né? Então, se você fizer bem feito, né, você vai pagar 15%. Né? Se você fizer bem feito, você aumenta teu capital social antes de vender. Então, enfim, né, procura gente especialista nisso daí para fazer as coisas dentro da lei, não fazer nenhum tipo de coisa errada. Se você fizer errado, a multa é pior, tá? É pior. A multa é proporcionalmente o quanto você está fazendo errado. Né? Se você tem uma mentalidade de longo prazo, querer fazer as coisas erradas é uma coisa que você não vai querer fazer, porque no futuro você vai pagar o preço. Então, o melhor exemplo é a diligência, né? Então, se você faz alguma coisa errada, a contratação, não sei o quê, se isso tudo pode virar um problema no futuro, na hora que você for adquirido, isso fica travado, porque não pode usar aquele dinheiro. Né? Então, acho que são bastante coisas. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar, para dar clareza, porque, principalmente para os comandantes, né? Eles precisam ter essa clareza de que vender uma empresa não é 100% do dinheiro no bolso. Pode existir negociações onde tem o interesse do outro lado de pagar 100% em dinheiro, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Então, podem ter várias coisas envolvidas na negociação. Né? Tem a troca de ações, tem o dinheiro, tem a questão do earnout, ou seja, algumas partes do pagamento atreladas a resultado futuro. Então, você tem que ficar tantos anos na empresa, num negócio que eles chamam de lock-up. Você tem que entregar um resultado, porque você vai prometer uma coisa, você tem que entregar o que prometeu, e aí, se você entregar o que prometeu na hora de sair, você recebe, né, uma parte do dinheiro. Enfim, né, a gente vai falar bastante sobre esse tema aqui, eu adoro esse tema. Enfim, estou vivendo essa dinâmica na vida. Ô Robson, e alguém que quiser te encontra onde? Né? Como que faz para entrar em contato com você? É LinkedIn, é Instagram? Qual que é o melhor jeito? Boa. Eu acho que no Instagram eu estou mais presente agora, ou vou tentar ficar mais presente, pelo menos. Então, é robsonmarques._. robsonmarques._. Se mandar um direct lá, quiser tomar um café com você, dá para combinar. Adoro conversar também, adoro falar sobre negócios. Ou pelo LinkedIn também, pode me encontrar lá. Eu sou bem menos ativo no LinkedIn. Então, mas nessas duas redes eu acho que o Instagram fica mais fácil. Eu também no LinkedIn, você mandar uma mensagem para mim, corre o risco de eu ver daqui 5 meses. Exatamente. Né? Mas você é bem ativo no LinkedIn porque o pessoal trabalha bastante. Os funcionários, os nossos funcionários. Eu gostaria de estar mais presente lá, mas eu não... E você, comandante, que está ouvindo a gente até agora, né? Está escutando ou assistindo, eu espero que você já tenha deixado um like aqui nesse episódio. Se você estiver escutando pelo Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast. Dá uma nota 5 aí pra gente. Isso, como o Marcelo falou lá no início, a gente está aí entre os top 10 podcasts de negócio. Então, quanto melhor você avaliar e mais você escutar no Spotify, a gente vai subindo e a gente tem como objetivo chegar ao top 1. Não esquece de compartilhar com teus amigos comandantes, com teu sócio, com teu filho, com a tua esposa,
com teu cônjuge, com quem tiver ao seu lado e queira conhecer também um pouco mais da história do Robson e conhecer um pouco mais sobre esse mundo de M&A, equity, negócios, valor de empresas, porque esse podcast foi uma aula. Se você escutou até agora e não estava com papel e caneta na mão, Volta lá e anota volta tudo. lá e começa de novo, anota todos os pilares que o Robson falou. E não esquece, né? Se estiver no YouTube, digita aqui, qual foi o seu comando desse episódio? Quero que você comente aqui, porque a gente está de olho em todos esses comentários. E se tiver no Spotify, dá um print na tela do Spotify, escreve, meu comando foi. E aí coloca o teu comando, posta e marca @Marcelo Germano EAG ou @empresa autogerenciável. Marcelo, qual foi o teu comando? Vamos lá, pegou eu de surpresa aqui, né? Não era para você pego de surpresa aqui no próprio podcast, né? Mas eu vou falar da primeira coisa que ele falou, né? Você tem que ter um objetivo claro e definido. Robson, qual que é o comando que você deixa para os comandantes? Boa. Eu acho que é começar a pensar nas coisas mais a longo prazo. Eu acho que a mentalidade é sempre o princípio de tudo que a gente faz no empreendedorismo. Sem a mentalidade, não importa se você tem as melhores ferramentas, o melhor time, a melhor estratégia. Mentalidade errada vai dar ruim. A mentalidade errada vai atrapalhar. Então, eu acho que é isso. Pensar no longo prazo. E você, João? O meu comando é saiba aonde vender a sua pedra. Eu achei fantástico essa história que você contou. Boa. E eu acho que faz total sentido para muitas das pessoas que estão vivendo esse momento que você viveu, para nós, principalmente para nós que também estamos nesse momento. Então, saber onde a gente vai vender a nossa pedra, onde ela vai ter o melhor valor, vai ser melhor avaliada, é fundamental. É boa parte de um processo de M&A, de um processo de valuation, é saber onde a gente vai vender. E a história que você contou é fantástica. É isso Com aí, isso, João. quero Então, dizer que foi um prazer inenarrável, Robson, te ter aqui. Prazer Esperamos foi todo mais vezes. Comandantes, não esquece de dar o like nesse podcast. E fui, né, Marcelo? valeu. Valeu.